Olá, eu sou Daniel Veiga e seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou falar sobre os 12 passos para você ser um top prevencionista, ou seja, aquele prevencionista que realmente se destaca na multidão. Vamos lá? Então me acompanha aqui. Estou com o mapa mental aqui do meu roteiro de hoje e a primeira coisa que você tem que ver é prestar atenção no que eu vou falar aqui para você. Por quê? O que você vai ver aqui você nunca viu em nenhum outro lugar, tá bom? Quais são os seus problemas hoje? Me responde. Você tem muita informação aí para você trabalhar? Você tem muita tarefa? Você tem pouco reconhecimento? Pouco salário? Falta de comprometimento dos seus colegas, da sua chefia? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então o seu lugar é aqui comigo nesse vídeo. Me responde mais uma pergunta. Você acha que todo mundo consegue resolver esse problema? Ou esses problemas? Não, por quê? Não é para todo mundo, porque você tem que estar no lugar certo, na hora certa e saber exatamente o que fazer, não é verdade? Então, você tem aí que eu chamo de tripé do assalto ao banco. Para um assaltante assaltar o banco, ele primeiro precisa saber assaltar um banco. Segundo, ele precisa querer assaltar o banco. E terceiro, ele precisa ter a oportunidade de assaltar o banco. Isso serve para qualquer coisa. É claro que você não vai assaltar o banco, pelo menos eu imagino, mas é o seguinte, para você colocar em prática uma prevenção eficiente, você precisa saber, ter a oportunidade e ter vontade de colocar em prática essa prevenção. Então, se você tem esses três elementos, você consegue fazer. Se você não tem, a gente consegue te ajudar nisso também. Mas o problema é só esse? É só essa muita informação, muita tarefa, pouco reconhecimento, pouco salário, falta de comprometimento? Não. O problema vai muito além, é muito mais profundo do que isso. Porque com isso você tem desgaste, você tem perda de tempo, perda de energia, você perde a sua motivação de trabalhar todo dia, você continua vendo os acidentes acontecendo, multas aparecendo, indenizações, paradas, corrupção dentro do departamento, dentro da empresa e falta de conhecimento. O desconhecimento é um ponto crítico. Por quê? Veja, é o assalto ao banco, é os três pilares. Se você não tem conhecimento de como assaltar o banco, você não vai conseguir. Não adianta você querer, você ter a oportunidade, não é verdade? E uma coisa que eu vejo muitos prevencionistas não tendo conhecimento é sobre a P 4261, a norma da CETESB, que é uma referência aqui no estado de São Paulo e que outros estados estão adotando também. Ela vem aí de um órgão fiscalizador, ambiental principalmente, e que usa várias referências internacionais. Vamos ver um pouco o que ela fala sobre os principais pontos dela. Então ela tem uma introdução, o escopo, definições, documentos, classificação de empreendimentos quanto à periculosidade. Nós temos o estudo de análise de riscos, tanto de empreendimentos pontuais quanto de dutos, e nós temos o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Vamos entrar dentro do Programa de Gerenciamento de Riscos para você ver o que está contemplado. O que a norma fala que deve ter? Então ela fala que deve ter caracterização do empreendimento, do entorno, identificação de perigos, revisão do estudo de análise de risco, ou seja, esse aqui em cima. Você tem que ter ali a lista de procedimentos operacionais com os cargos e as condições operacionais. Você tem que ter um gerenciamento de modificação, manutenção e garantia de integridade. Aí entra equipamentos críticos, procedimentos, inspeções, documentos, né? Sistemas de revisão e alteração. Você tem que ter capacitação de recursos humanos. Então aqui entra a integração, a reciclagem. Você tem que ter investigação de incidentes e acidentes. E você tem que ter o PAI, o Plano de Ação de Emergência, que também inclui vários outros subitens. Então você tem aí, da mesma forma, a caracterização, você tem que ter os equipamentos do processo,
com a descrição, sistema de combate a incêndio, definição de emergência e cenários atendidos pelo plano. Então, isso aí você pegou lá na identificação de perigos, responsabilidades, acionamento do plano, detecção e comunicação de emergência, mobilização de recursos. Que recursos? Pessoas, sistemas de combate a incêndio e vazamentos. Então aí entra todos os agentes extintores, sistema hidráulico, equipamentos, EPI, EPC, etc. Você tem que ter procedimentos de resposta, aí entram as emergências operacionais e as instruções de emergência. Você precisa divulgar e manter o plano atualizado. E você precisa de um programa de treinamento e de exercícios simulados. Veja aqui que onde tem um balãozinho com ponto de exclamação, são os pontos que eu vejo que os técnicos, engenheiros de segurança do trabalho mais atuam. Mas veja só o tamanho da dimensão de tudo isso. Então vamos lá, vamos continuando. Agora nós já vimos um pouco sobre a P4261, que também é chamada de risco de acidente de origem tecnológica, um método para decisão em termos de referência. Então aqui ele te dá a modelagem de como você toma a decisão e como você se referencia para ver se você está dentro de uma normalidade ou não. Voltando então aos seus problemas, como que você resolve tudo isso daqui? Pensando nisso, foi que eu criei os 12 passos do Top Prevencionista, que são esses passos aqui. Vamos lá. Primeiro passo, você precisa definir a sua base. Você, não pensa na empresa, pensa em você. Qual que é a sua missão? Qual que é a sua visão? Quais os seus valores? Ou seja, traduzindo isso, onde você quer chegar? Por que você está aqui, nesse planeta? Quais os valores? Quais são os critérios de decisão que são importantes para você? Quais são os critérios que, se alguma situação chegar até você, não cumprir esse critério, você descarta? Isso é muito importante, porque como você está num cargo ali sob pressão, geralmente as pessoas vão querer te pedir laudos simplesmente por fazer, relatórios de gaveta e assim por diante. Então, se você não tiver um valor, por exemplo, de honestidade ali bem embutido, você pode ser corruptível. E daí você vai jogar por água abaixo todo o seu sistema de prevenção, tá bom? E você precisa saber o seu discurso de elevador, ou seja, quando alguém perguntar para você, o que você faz aqui? Você tem que ter um discurso que seja ali específico, claro e que te valorize. E você precisa ter um posicionamento no mercado. Do tipo, você vai ser o melhor prevencionista na área de treinamento, de combate a incêndio, de análise de risco e assim por diante. Para as pessoas falarem assim, pensou em análise de risco? Pensou naquele fulano, ok? Você precisa conhecer o seu cliente. Por que isso? Mas Daniel, eu trabalho numa empresa, sou funcionário, não tem cliente. Não, você tem. Você tem o seu superior como cliente, você tem os outros colegas como cliente. Todo mundo que você se relaciona é seu cliente. Por quê? Você entrega alguma coisa para eles, eles têm uma expectativa dessa coisa que você está entregando para eles e eles podem ter essa expectativa bem avaliada ou mal avaliada. Depende da qualidade do seu resultado, da sua entrega, correto? Então você precisa definir, listar os seus clientes, entender o que eles precisam para você ter o melhor resultado possível. Você precisa definir as suas metas. Então aqui a gente tem uma visão de onde você quer chegar. E aqui nas metas, números. Uma meta SMART. Depois a gente pode criar outro vídeo falando sobre meta SMART. Mas você precisa ter uma meta que seja alcançável, que seja mensurável, que você consiga realmente colocar em prática essa meta, tá? Porque senão você vai ficar vagando por aí, tá bom? Você precisa ter um planejamento estratégico. O que é estratégico? Não é operacional, não é tático, é estratégico.
É um planejamento do tipo 5, 10 anos. Então você pode pensar de trás para frente, ó, daqui 10 anos, a minha visão de futuro é essa. Como que eu faço para chegar nesse ponto? E daí você vai voltando. O que eu tenho que ter feito imediatamente antes daquele ponto lá no futuro para eu conseguir dar aquele passo? E depois você vai voltando até chegar no presente momento. Você precisa definir as ferramentas certas a serem usadas. Aquela coisa, uma arma é uma ferramenta. Se você souber usar, legal. Se não, se você usar demais, pode te trazer problemas, não é verdade? Tem até um episódio dos Simpsons onde o Homer ele começa a usar a arma para apagar a luz, para apagar a TV e etc. Então a gente vê que uma boa arma, uma boa ferramenta, se usada errada, é ruim também. Então você tem que saber quais ferramentas você deve usar em cada uma das situações, tá? Não é pegar uma ferramenta e usar para tudo. Você precisa estruturar um processo de prevenção. Então, a grande sacada aqui é você entender o processo de prevenção, como que ocorre a prevenção, quais são as etapas de uma prevenção, para justamente você simplificar isso cada vez mais, para ficar mais fácil das outras pessoas entenderem o que você está fazendo e você mesmo conseguir medir os resultados. Uma dica que eu dou aqui é o Kanban. Então nós temos uma aula aí no Top Prevencionista só sobre Kanban que pode te ajudar nisso também. Tá? Então, basicamente, o que você precisa? Você precisa ali de um T0, uma fila de tarefas, tarefas num processo de iniciação, de planejamento, de aquisição, ou seja, compra de material, contratação de pessoas, de execução de fato e de fechamento. Ou seja, a tarefa ela foi executada e alguém recebeu. Esse recebimento está ok? A pessoa gostou do que ela recebeu ou não? Eu entreguei, joguei assim o bastão de qualquer jeito para o outro pegar. Então é isso que você tem que ver também. Se você quiser, depois a gente pode entrar no detalhe desse planejamento. Você precisa gerar movimentação. De nada adianta, na verdade um processo não existe sem movimentação. O processo, intrinsecamente, ele precisa de entradas e saídas para ele existir. Senão, ele morre, tá bom? Então você precisa movimentar esse processo, fazer as pessoas entrarem, a documentação entrar e sair também. Sem entrada e saída, não há movimentação. Então você precisa atrair seus clientes, seus colaboradores superiores para o seu processo. O tráfego aqui é o motor da sua melhoria contínua. E você precisa converter espectadores em prevencionistas. Então você tem que entender aquelas pessoas que estão atuando, que estão engajadas, o que elas têm em comum? Qual foi a diferença entre as outras pessoas que não estão participando? E você tem que pegar essa característica e tentar difundir essa característica para que mais pessoas se tornem prevencionistas. Por quê? A sua missão é ampla. Você não vai conseguir fazer tudo. E esse é um grande erro dos prevencionistas que eu vejo nas empresas. Eles tentam fazer tudo sozinhos, sem criar uma rede de apoio. E com o tempo ele vai perdendo aquela energia, né? Cansa, trabalhar sozinho, ficar todo dia dando murro em ponta de faca. Então, porque você não tem ajuda. Se você tivesse ajuda, você faria muito melhor, muito mais rápido. Você precisa ter uma comunicação. Então, de nada adianta você fazer tudo bonito, etc., mas ninguém está sabendo. É até aquela paródia do pato, a diferença do pato e da galinha, ou da pata e da galinha. Por que que a gente come ovo de galinha e não come ovo de pata? Sendo que o ovo de pata é maior, mais gostoso. Porque a galinha, quando bota qualquer ovinho lá, ela vai piar, ela grita, todo mundo ouve e vai ver. A pata não. A pata fica lá, botou aquele ovo bonito, vistoso, nutritivo, etc. Mas ela ficou quietinha.
e ninguém ficou sabendo. Ou seja, ela não tem um alarme, ela não tem uma comunicação com o público dela. Então você precisa ter, e é por isso que você precisa lá no passo 2 conhecer o seu cliente. É a base de tudo. Você precisa produzir conteúdo. Ah, Daniel, mas vou ter que escrever papers, artigos, etc. Não. Você precisa escrever conteúdo para os seus clientes, não para você. Não é para o corpo técnico. Ou seja, esse conteúdo que você tem que escrever tem que ser na linguagem do seu cliente, o mais simples possível para ele entender, não para você. E para ele entender o quê? Os resultados que você está tendo, como que você está fazendo, como que ele pode fazer também. Ou seja, esse conteúdo é para te ajudar a converter prevencionistas, a gerar movimentação, a estruturar o seu processo, definir as ferramentas e assim vai. Então o seu conteúdo, ele pode ser um vídeo, pode ser um gráfico no mural, pode ser um e-mail que você manda para o grupo, uma aula que você dá dentro da intranet, um workshop que você faz, tudo isso é conteúdo. E você precisa entregar resultados, essa é a hora da verdade. Seu chefe vai te dar um budget, vai te dar um dinheiro ali e você tem que fazer a coisa fluir, né? O dinheiro voltar. Em negócios é assim que funciona. Você tem um investimento e você quer ver o retorno desse investimento, pelo menos 1 para 1, ok? Se você começar a ter prejuízo, o investimento vai começar a miar. Então você precisa ter resultado, foco no resultado. Então você tem que pensar em dinheiro. Tá, mas eu penso em vidas, eu penso em acidentes, etc. Transforme isso em dinheiro, tá bom? E finalmente você precisa otimizar os seus processos. Tanto o processo de prevenção, quanto a movimentação, quanto a conversão de espectadores em prevencionistas. Aqui está a chave para você. Cada vez que você otimiza, você gasta menos energia, menos tempo, menos recursos para você fazer a mesma coisa. Essa é a maravilha de uma otimização, tornar ótimo. Então, quanto mais ótimo, melhor. E lembrando que para cada passo que você for dar aqui, você sempre vai ter uma energia de ativação. Então, lá em Físico-Química, a gente vê que se você tem duas moléculas e você quer quebrar essas moléculas para fazer elas se misturarem e gerar outros dois tipos de moléculas, você precisa dar uma energia inicial para depois essa energia final ser menor do que a inicial. Você vai precisar disso, esteja preparado para dar essa energia de ativação no seu sistema. E para você fazer melhor tudo isso, o que é interessante você ter? Você ter suporte. É bom que você tenha especialistas que te respondam suas perguntas, que te deem dicas, que te orientem, né? Que façam com você um coaching, um mentoring, para você não perder muito tempo. Porque com certeza outras pessoas já passaram por esse processo. Eu já passei por esse processo, eu conheço outros especialistas que já passaram por esse processo de implementação de um sistema de segurança e prevenção. Então você precisa ter um suporte via WhatsApp, via Facebook, via LinkedIn, YouTube, outras formas, telefone pessoal, você precisa ter. Por quê? Esse processo aqui pode demorar 1 mês, 6 meses ou 10 anos. E com isso você vai perder muitas energias de ativação sem o resultado que você queria. Conhecimento básico que você precisa ter aqui. Da norma da CETESB, essa norma aqui. Plano de ação de emergência, porque todo empreendimento precisa ter um plano de ação de emergência. Tá? Você precisa saber fazer análises preliminares de riscos e perigos e análises de perigos e operabilidade, ou seja, de operação, perigo
e operação. Perigo está no centro, no cerne do risco. Antes de existir o risco, existe um perigo. O perigo existe. O risco pode acontecer, ok? Então você precisa saber fazer um RASOP. E outros conhecimentos que você precisa? Você precisa saber gestão de contingência, gestão de contratos, gestão de desastres, fatores humanos, NRs, ISOs, risco psicossocial, inspeção, comportamento, dinâmica de grupo, perícia, crise, simulação. Tudo isso é importante para você ser um top prevencionista, porque senão você vai ser só mais um. Então, se você deseja ser reconhecido, ter aumento de salário, ter um novo emprego, acordar com ânimo na segunda-feira, né? Ver as coisas acontecendo, criar um ambiente mais seguro e ter cooperação de todos, você precisa de tudo isso que eu te falei, dos 12 passos, desses conhecimentos, desse nível de suporte. Porque senão você pode até conseguir, não vou falar que você não vai conseguir, só que você pode demorar 10 vezes mais, 50 vezes mais, do que usar o conhecimento já adquirido de diversos especialistas. E quem sou eu para te falar tudo isso? Bem, se você não me conhece, eu sou Daniel Veig, sou palestrante, consultor, professor de gerenciamento de riscos, fundador da RASOP, com mais de 30 mil horas em centenas de projetos de diferentes setores. Que setores? Papel e celulose, químicos, petroquímicos, óleo e gás, construção civil, softwares, financeiro, processos de negócios. Já atuei em diversas áreas. Já entrevistei dezenas de profissionais com carreiras exemplares, onde eu perguntava justamente quais foram os seus desafios, quais foram os passos que você tomou, quais foram os resultados que você chegou. E a partir disso que eu elaborei esses 12 passos que eu estou te mostrando aqui. Resumindo, qual que é a lógica de tudo isso? Então eu vou falar para você, vou até aumentar aqui para você ver. Seguinte, quando você faz uma faculdade, um técnico, uma especialização, você tem esse embasamento de conhecimento técnico sistemático. É um conhecimento técnico que você sistematicamente pode aplicar. Quanto mais você aplica, melhor você fica nessa técnica e provavelmente mais rápido você executa essa técnica, melhor você executa essa técnica. Excelente, ótimo. Isso é muito bom no nível operacional. Na verdade, no nível operacional, 80% do conhecimento necessário que você precisa colocar em prática é desse tipo técnico sistemático, sendo que 20% é gerencial sistêmico. Então, muitas vezes, quando você sai da faculdade, entra no trabalho, está lá colocando em prática esse conhecimento técnico sistemático, você não percebe que você está precisando desse conhecimento gerencial sistêmico. Até que você começa a galgar uma gerência. Daí, de repente, você vê uma outra pessoa sendo promovido, outra, e você ficando para trás. Qual que é a diferença? E você fala assim, mas eu sou muito melhor do que ele, etc. Às vezes você é promovido, e daí quando você é promovido, tendo somente esse conhecimento, o que acontece? Você vira um péssimo gerente, um péssimo supervisor. Por quê? Você não adquiriu esse conhecimento gerencial sistêmico. O que é esse conhecimento gerencial sistêmico? É você sair da técnica, então você não precisa executar perfeitamente cada uma das técnicas. Você tem que entender a técnica, entender o resultado que ela gera, entender a interação entre as técnicas e os sistemas e as pessoas. E você vai ver que diretores, presidentes, precisam ter muito pouco de conhecimento técnico sistemático. Eles precisam ter muito mais conhecimento gerencial sistêmico. Por quê? Ele está no nível estratégico, visando longo prazo, 10, 20 anos de estratégia. Então ele vai delegar isso para baixo.
O salário dele aumenta e ele delega as técnicas para baixo. Da mesma forma aqui, se você pensar somente nesse conhecimento técnico sistemático, qualquer estagiário, qualquer recém-formado pode executar esse trabalho por você. Então, por isso que a gente viu aí nessa última crise centenas de milhares de pessoas sendo demitidas, enquanto faltam líderes nas empresas. As pessoas não acham profissionais. Eu mesmo tive esse problema o ano passado de recrutar gerentes. Você não acha gerentes. Você não acha pessoas que consigam ter uma visão do todo, de entender a relação entre uma ação agora e o seu resultado no futuro, sendo que muitas vezes esse resultado pode demorar alguns meses, alguns anos, e melhorar esse processo. Agora eu te pergunto, você está satisfeito na situação que você está? Bem, se você tiver, tudo bem, por mim, tranquilo. Mas se você está aqui assistindo esse vídeo até o final, eu acho que você não está tão satisfeito assim, não é? Você sabe o que vai acontecer se você não fizer nada? A partir de hoje, absolutamente nada. Então assim, sem ação, sem reação. Simples assim, não vou mentir para você. Agora, se você quer mudar a sua situação, aumentar o seu salário, ser promovido, conseguir mais clientes, então eu tenho um passo para você, que é você se inscrever agora no Top Prevencionista. Dá uma olhada aqui nessa página ou no e-mail que você está recebendo esse vídeo, tem um link lá falando da descrição do Top Prevencionista. Aproveite o lote que está agora aberto, porque o próximo lote, o preço vai ser muito maior. Tá ok? Então vai lá. Dá uma olhada no Top Prevencionista, porque ele tem tudo isso que você precisa e muito mais e vai te ajudar a você trilhar esses passos com excelência. Tá ok? Muito obrigado, até mais e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.